Salmo 25, a começar do versículo 11. Diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do nome, do seu nome, por amor do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Até o 14. Põe aí, Pedro, para mim, por favor, meu filho, no telão. Eu vou ler na NVI, irmãos. E aí os irmãos acompanham no telão, se a sua versão de Bíblia não for a Nova Versão Internacional. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Queridos irmãos, eu vou começar a mensagem falando aquilo que o presbítero Paulo trouxe para nós. O tema que eu desejo trazer para esse primeiro culto de domingo de 2014 é sobre o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. A vantagem, o que é temer ao Senhor, e a vantagem do homem que teme ao Senhor diante da Bíblia Sagrada. Por que nós devemos temer a Deus? Por que nós devemos pedir a Deus essa condição interior nossa? Por que será que temer a Deus demora tanto tempo na vida e acompanha até a vida de maturidade do cristão? Por que será que às vezes parece aos nossos olhos que há às vezes tanta balbúrdia, né? Tanta coisa diferente do temor a Deus? Do uso da nossa liberdade verdadeira em Cristo Jesus, parece que a gente extrapola às vezes um pouco, a gente sai um pouco dessa liberdade que Deus nos deu, que é uma liberdade abençoada, pura, né? E de repente a gente desperta, a gente olha e vê que a gente abusou um pouco e acaba a gente sabendo que nós entristecemos o Senhor. Acaba a gente abusando um pouco disso e falando: meu Deus, será se eu não fiz isso pela minha carne, por uma obra morta que está dentro de mim, por algo difícil, em vez de honrar a Deus, eu estou querendo me mostrar, ou demonstrar, ou querer agredir outra pessoa, ou sei lá. Será se eu não estou fazendo isso? Isso acontece porque o nosso temor a Deus, ele está muito baixo. Quando a gente teme a Deus, a gente quer fazer tudo para agradá-lo. E essa palavra, quando começa a definição sobre temor a Deus, ela começa numa condição muito interessante. O início dessa palavra começa: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Então aqui já inicia um entendimento profundo na nossa vida. Um entendimento que a gente deve mudar aí a nossa concepção. Em primeiro lugar, os caminhos de Deus que são revelados, eles não são caminhos em que a gente deve se submeter a Deus
por medo, porque os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Deus, quando Ele planeja alguma coisa ao nosso respeito, Ele tem automaticamente um desejo que nós nos convertemos, que nós nos mudemos, que haja uma transformação genuína na nossa vida, e aí sim a gente pode observar que tudo que vem do Senhor, primeiro, é perfeito, e segundo lugar, Deus tem no fundo daquele processo um amor genuíno pela nossa vida. Amor profundo, genuíno e que deseja a nossa transformação. Então, o primeiro ponto que eu quero que você coloque na sua mente em 2014 é que a ira de Deus não está contra você. É que a ira, o chicote do Senhor não se levantou contra a tua vida. Eu passei esse período, um período curto agora, junto com os familiares, principalmente da Bianca, né, na casa dos pais da Bianca, e a gente tem, eu saí com alguns pastores, alguns colegas meus, né, e saímos para almoçar com um, com outro, tal, e então a gente conversou muito. E a gente olhou uma conversa dessa, um desses meus amigos comentou sobre um caso de um irmão que está passando, um pregador itinerante, que está passando uma certa dificuldade com o pastor dele. O pastor dele queria que ele assumisse departamento, queria uma série de coisas, e moeu ele de cima do púlpito numa oportunidade dessa. E falou dele, falou mal de pregador itinerante e tal, tudo para ele. E no desenvolver disso tudo, esse rapaz, né, que prega a palavra de Deus de igreja em igreja, até sobrevive disso, ele foi conversar com o pastor dele e pediu: pastor, eu não estou sendo bênção para a sua igreja, o senhor me libera. O pastor, irmãos, virou uma onça. E virou e falou: não, eu vou te amaldiçoar. Você vai ser amaldiçoado, você vai para outro lugar, mas você não, você vai ser, você vai, sei lá, você vai quebrar a perna, sei lá o que o homem disse. Mas, irmãos, amaldiçoou tanto a vida dessa pessoa, falou tão mal daquele homem, que ele saiu tão moído daquele lugar, que ele depois foi pedir ajuda para outros pastores, né, conhecidos, e falou: meu Deus, eu nunca ouvi tanta desgraça que vai vir sobre a minha vida, se eu deixar aquela igreja, se eu sair de lá, porque o pastor falou que eu não estou me adequando ali àquele processo, então para mim é melhor estar num outro ambiente, né, porque eu estou acabando sendo ruim ali para aquele ambiente. Queridos irmãos, eu tenho uma certeza grande no meu coração, que esse homem não deve ter lido, que Deus, Ele não está pronto para nos castigar, Deus está pronto para nos amar. Se Deus tem pressa de alguma coisa, é para revelar o seu genuíno amor pelas nossas vidas. Deus, Ele não está pronto para nos chicotear. Deus, Ele não está pronto para nos colocar de castigo, virado com a cara para a parede, ajoelhado no milho. Deus, Ele não quer isso, Ele não deseja isso. Pelo contrário, o Senhor, o nosso Deus poderoso, Ele está pronto para nos amar de uma maneira tremenda, para nos encher de graça, nos encher de misericórdia. Os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. O Senhor está pronto para nos amar. Aí, a gente observa dois caminhos diferentes. E é óbvio que essa divisão ela é muito mais clara no Salmo 1. Que o Salmo 1, ele vem divididinho, assim, certinho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de Deus. Pronto, esse é um... E aí, ele chega no meio do Salmo, ele já diz assim: não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, e por aí vai. Ou seja, existem dois caminhos. E a gente tem que definir muito bem o que é andar por um caminho e o que é andar por outro caminho. Porque, sabe,
sabe o que tem acontecido em nossos corações, irmãos? Tem acontecido uma desvalorização tremenda do Evangelho. Mas sabe por que tem acontecido isso? Por falta de entendimento nosso. E eu quero, por favor, que você compreenda isso. Eu quero, por favor, que você abra sua mente para isso. Em primeiro lugar, aquele que recebeu o poder de Deus para ser chamado Filho de Deus, ele anda por um caminho de amor e de misericórdia. O ímpio, ele anda também por um caminho de amor, mas não de misericórdia. Anda por um caminho em que a ira de Deus, ela é tardia. Deus, ele está pronto para amar e tardio para se irar. Mas o relógio para o ímpio está contando. Não se engane. Não é misericórdia de Deus que está sobre a vida de alguém que não guarda os preceitos, que depois eu vou parar nessa frase, que não guarda os preceitos do Senhor. Não é misericórdia que está sobre essa vida. Então, querido irmão, por favor, coloque algo no seu coração. Aquela pessoa que é muito boa, é um cidadão maravilhoso, que não fuma, não bebe, não joga, não mente, paga os seus impostos em dia, é uma pessoa ótima, parece um crente de Jesus Cristo, que só falta se converter. Pois bem, sobre ele permanece a ira do Senhor, porque não está o sangue de Jesus sobre ele. E escute mais ainda, escute mais, isso é Bíblia, querido. Eu posso te mostrar, não sei, talvez centenas de versículos bíblicos para te provar isso que eu estou falando. Isso é doutrina sistemática. Tem livros sistematizados. Eu não preciso nem ficar desgastando muito, é só pegar 10 páginas, 20 páginas de livros de teologia sistemática e colocar aí para vocês lerem depois. A ira de Deus permanece sobre ele. E detalhe, a ira de Deus não se manifesta imediatamente, porque Deus é longânimo. Uma coisa é misericórdia, outra coisa é longanimidade. Deus, ele tem um longo ânimo com a vida da pessoa. O que é que isso significa? Ele faz com que a sua ira seja bem prolongada, seja bem mais para longe. Mas pastor, isso seria uma palavra de início de ano. Pastor, eu tenho pessoas que não se converteram na minha casa, familiares meus que ainda estão, pois bem, a ira de Deus sobre eles permanece. Essa é a verdade. Agora, sobre aqueles que estão debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, que receberam, como diz Romanos, o dom da justiça, querido irmão, você pode andar até mancando na obra do Senhor, pode andar até meio errado na obra do Senhor, mas sabe o que tem sobre a tua vida? Misericórdia. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia era a taca que você devia levar nas costas, e Deus não te deu, porque Ele tem misericórdia de nós. É tudo aquilo que junta William, todos os defeitos, todas as omissões, tudo aquilo, os desejos que de vez em quando se manifesta, junta tudo, essa maldade, Deus olha lá de cima e fala: rapaz, eu ainda não trabalhei em toda a tua vida, porque quando eu trabalhar na tua vida por completo, você vai ser uma bênção. Querido, nós estamos nesse processo, Deus olhando lá do céu e tendo misericórdia de nós, misericórdia de nós, misericórdia de nós. Querido, se eu fosse uma pessoa que acreditasse que eu deveria fazer boas obras para obter a vida eterna, eu seria um homem extremamente preocupado. Eu acho que eu nem dormiria, porque eu ia tentar fazer uma lista de coisas ruins que eu estou fazendo, que eu estou pensando, que eu estou agindo, que eu estou falando, e uma lista de coisas boas que eu fiz do outro lado, para ver se dá uma equilibrada. Nunca eu vou conseguir cumprir a lei de Deus sobre a minha vida com os meus próprios esforços. Por isso, os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Fidelidade. É por isso que de vez em quando a gente fica vermelho na casa de Deus. Eu fico envergonhado de vez em quando.
É por isso que de vez em quando a gente fica envergonhado lendo a Bíblia Sagrada. Eu fico. Se tem alguns capítulos da Bíblia que eu pudesse, eu rasgava, é Mateus 5, 6 e 7. Sermão da montanha. Se eu pudesse, eu rasgava, irmão, mas não dá. Irmãos, é algo assim que eu falo assim, meu Deus, eu não estou fazendo isso, eu não estou operando dessa maneira, eu não estou agindo assim, eu não estou trabalhando assim. Queridos, não é só eu e Deus, não, sou eu às vezes e o Ricardo, meu relacionamento com o irmão Ricardo. E às vezes eu não estou agindo bem, eu não estou fazendo o bem que eu deveria fazer. Meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida. E a gente vai lutando, só que há sempre uma chance, porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Todo dia é um novo nascimento para o cristão, porque Deus derrama das suas misericórdias sobre nós. Destacado esses dois caminhos, então eu já quero lhe dizer, quando o salmista estava recebendo inspiração do alto, a obra de salvação não estava completa. Jesus não havia morrido. E por isso nós temos que os caminhos do Senhor e não o caminho do Senhor. E aqui entra a cruz nessa mensagem. A única maneira do ímpio sair da longanimidade de Deus, do longo ânimo de Deus, e passar para a misericórdia de Deus, é através da cruz do Calvário. Não há uma outra maneira. É através do sacrifício da cruz. É através dele. E aí sim, mudando para esse caminho, o que acontece conosco? Aí a misericórdia do Senhor se revela para nós. Querido, mesmo aquela pessoa ímpia que seja a melhor pessoa do mundo, a melhor pessoa do mundo, ela não consegue salvar a si própria. Porém, pode estar um crente aqui. Irmãos, eu falei capengando, né? Então vamos botar ele pior. Vamos botar ele maneta, sem as duas pernas, cego, mudo, surdo, no reino de Deus, não consegue nem se mexer direito. É melhor ele estar aqui, do que ele ser esse cidadão perfeito do outro lado. Porque ele aqui todo errado, como diz alguém, todo errado e mal pregado. Todo errado e mal pregado. É melhor estar debaixo da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, o caminho do Senhor, que Jesus é o caminho, ele não apontou um caminho. As outras religiões tentam apontar um caminho. Não, Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Estar em Cristo é melhor. Mesmo estando todo arremendado, é melhor do que estar no mundo todo certinho. É melhor. Sabe o que eu vejo também nesse versículo? Eu percebo que existe uma aliança, no versículo 10 ainda, feita entre os homens de Deus e o Senhor. Existe uma aliança feita entre os homens de Deus, aqueles que o servem, e o Senhor. Eu vou pular já para o último versículo, que não vai dar para a gente ir versículo por versículo. O Senhor confia o seu segredo. Não entrei nem no tema de temer ao Senhor. Mas o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Existe uma aliança feita entre cada servo de Deus, individualmente, e esse Deus maravilhoso. Essa aliança, proporcionada pela cruz do Calvário, que ele abriu essa aliança, faz com que caminhemos neste caminho que é Jesus Cristo. Abandonemos as obras mortas e nos apeguemos na fé em Cristo Jesus, faz com que nos apeguemos nessa fé em Cristo Jesus, e a partir daí, a gente começa a ser transformado, nova criatura, nascido de novo. Esse novo nascimento não é uma coisa, querido, que é assim uma experiência igual para todos. Porque nenhum filho nasce como o outro. Nenhum filho é igual ao outro. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é da mesma forma.
E aí ele sabe quem nós somos. Ele conhece as nossas necessidades. E ao conhecer as nossas necessidades, nós devemos automaticamente, isso é conforme o tempo vai passando, a gente depende dele. Uma criança depende, vamos lá, a Sofia, depende quanto dos seus pais? 90%, 100%, né? 110%, 120%, 200%. Sofia depende 200% dos seus pais. Da sua mãe principalmente, né, irmã Arimar? Nessa hora aí, a sua mãe dá jeito. Não tem como, nesses momentos. O papel do pai, ele se revela um pouquinho mais para frente, né? Mas, nesse momento, é a mãe, depende da mãe totalmente. Ok. Vamos lá, o Danilo já está maiorzinho. Depende quanto da Juliane e do Wellington. Os 90%, tem algumas coisas que eu acho que ele já tem, ele já deseja, né? E algumas coisas são até erradas, começou a educação aí. Quando ele deseja alguma coisa errada, tem que educá-lo. Pois bem, eu dependo quanto da minha mãe? Quanto que eu, pastor William, 43 anos de idade, dependo da minha mãe, que está ali. Dona Júlia Vieira de Mello, ali no meio. Ali. Quanto que eu dependo da minha mãe? Economicamente, nada. Né? Graças a Deus ela me criou bem. Né? E graças a Deus eu não dependo dela economicamente. Ela colocou esses valores em mim. Né? Ok. Mas você percebe que conforme a gente vai amadurecendo, menos a gente vai dependendo dos nossos pais. Não é isso? No reino de Deus é inverso. Você nasce dependendo, você cresce, toma consciência das coisas, e você aumenta a dependência ao invés de diminuir. E depois você aumenta a dependência, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai dependendo. E mais a gente depende, mais a gente depende, mais a gente depende. Porque chega no momento que a gente descobre que tudo vem do Senhor. O meu levantar foi o Senhor quem fez. O meu deitar foi o Senhor quem fez. O dia que me espera amanhã, se o Senhor planejou isso, é o Senhor quem vai preparar. Eu não sei o que vai acontecer. Dependo completamente de Deus. O nosso futuro depende de Deus. O nosso presente depende de Deus. A restauração do nosso passado depende de Deus. A gente descobre que tudo depende dEle. Ora, mas tem algumas coisas que Deus começa a fazer pela gente. Ele fala, olha, para a tua vida não ser muito monótona, eu vou fazer uma coisa melhor para você. Eu vou ter intimidade com você a tal ponto de eu ter alguns segredos com você. Irmão querido, irmã querida, se você começa a ter segredos de Deus no seu coração, é porque o Senhor não quer que você passe para a glória sem que esses segredos, sem que esse trabalho seja feito. Essa é a maior segurança que nós temos em Cristo Jesus. Que Ele, na sua intimidade, Ele se revela individualmente. Eu não sei qual é o segredo de Deus para a vida da Ângela. Eu não sei qual é o segredo de Deus para a vida da Cacá. Eu não sei qual é o segredo de Deus para a vida do irmão Geraldo. Mas eu sei que Deus tem um segredo para cada um de nós. E esses segredos fazem com que eu e ele tenhamos algo muito mais profundo, muito mais íntimo do que simplesmente falar, Deus, eu estou precisando do salário desse mês. Senhor, eu estou precisando de comprar um carro. Deus, eu estou precisando de uma casa em 2014. Senhor, se o Senhor não me curar, o que vai ser de mim? Deus, se o Senhor não me der aquela bênção, o que vai ser? Senhor, a minha família, o meu filho está precisando do emprego. Vamos orar que o filho do irmão fulano está precisando do emprego. Vamos orar que, irmãos, é muito mais do que
isso. Sabe o que eu desejo profundamente, do profundo da minha alma, para a tua vida em 2014? Que você tenha segredos com esse Deus maravilhoso. Que Ele cumpra os segredos que Ele tem contigo. Que Ele fale na tua intimidade, no teu íntimo. E cada um de nós avancemos em depender de Deus. Em saber que a minha fonte de vida, de sustento, vem dEle e para Ele seja todas as coisas, como diz Romano, glória pois a Ele eternamente, amém. Dependo do Senhor, e para essa vida de dependência não ficar muito chata, que nunca é chata, depender de Deus é a melhor coisa que tem no mundo. Eu conheço um irmão, alguns conhecem aqui, o irmão Carlos, aquele que é corretor de imóveis, irmão do Marcelo que ajudou a gente na equipe de louvor, foi para o Rio de Janeiro, se lembra? Marcelo Nensme. O Carlos, ele era sargento da aeronáutica, e aí se tornou corretor de imóveis, e saiu da aeronáutica. E eu, como fui da aeronáutica, um período muito curto da minha vida, mas assim, né? A gente conhece algumas coisas, sabe? Eu tive um papo com o Carlos. E conversando com o Carlos, tal, ele é muito joia como pessoa, Carlos, a Liliane, são pessoas joias. E a gente batendo um papo agradável e tal, ele virou para mim e falou: pastor, olha, a melhor coisa que tem na minha alma, no meu coração, é que eu dependo de Deus. Aquilo eu guardei como uma coisa muito boa, muito maravilhosa, uma bênção. Mas sabe o que eu descobri depois? Que mesmo ganhando um salário fixo, mesmo nessa ordem natural das coisas, mesmo sendo funcionário público, eu dependo de Deus também. Eu dependo de Jesus também. Mesmo as pessoas lutando por concurso público e etc., as pessoas dependem de Deus, não só quando estão lutando, depois também. A gente aumenta a nossa dependência, a gente não diminui a nossa dependência. Deus, muito obrigado, esse problema agora está resolvido. Pode ir, Senhor, porque afinal de contas, esse aqui pode deixar comigo. Irmão, isso nunca vai existir. Nunca vai existir. O Carlos falou aquilo com tanto prazer, eu dependo de Deus. Mas, irmãos, eu vejo nesse texto que o Senhor tem alguma coisa maior do que a sua dependência. São os seus segredos. E a Bíblia diz que o Senhor confia os seus segredos para aqueles que o temem. Eu não vou conseguir falar sobre temor. Eu vou ter que parar por aqui. Mas eu desejo profundamente na minha alma que o Senhor tenha segredos com cada um de nós. Segredos às vezes que o pastor William não sabe. Segredos às vezes que eu não posso, a minha esposa não sabe os segredos que Deus tem para comigo. Eu não sei os segredos que Deus tem para com ela. Por que isso, pastor? Vocês casados há tanto tempo, você não devia compartilhar muita coisa, eu compartilho, mas tem coisas que o Senhor fala tão íntimo, que eu falo assim, ela vai achar que eu sou doido, e ela deve pensar a mesma coisa, meu marido vai achar que eu sou maluco, então é melhor ficar por aqui, e depois a gente conversa sobre isso. Deus tem segredos para conosco. Deus tem segredos. Eu me lembro que, assim, uma passagem da vida de Abraão, uma ilustração. Assim que Abraão sai da sua terra, ele constrói um poço, uma torre e uma tenda. Obviamente o poço era para colher água, a torre era para vigiar o rebanho e as ameaças ao rebanho, né? E a tenda para ele descansar. Começou do zero, fez simplesmente um poço, uma torre e uma tenda. Se você quer começar de novo, eu lhe digo, construa um poço, uma torre e uma tenda. Um poço fala de vida profunda. Não estenda a sua vida para a lateralidade. Não fique preocupado com quem está na lateral primeiro. Primeiro se aprofunde.
Seja profundo, porque você vai alcançar água limpa para você beber. Segundo, faça uma torre. Querido, não adianta você estar bebendo água e aquilo que Deus está te dando está sendo roubado pelo inimigo. Coloque uma torre de vigilância na sua vida. Lute por todo o espaço que Deus te deu. Por todo o espaço. Todo o espaço. Nesses dias que eu estava de férias, eu fiz uma oração meio estranha. Eu falei, Senhor, eu em Ti, eu ordeno para que Satanás solte todas as almas que pertencem àquela igreja. Todos aqueles que precisam de libertação. Todos aqueles que precisam receber a Cristo como Salvador. Satanás vai começar a partir de hoje a perder força nessas vidas. Também não vem todo mundo não, que eu também não vou conseguir dar conta de pastorear, né, de cuidar de todo mundo. Venha doses homeopáticas, mas venha. Todo mundo em nome de Jesus, ou seja, eu estou vigiando, olhando, e aqueles que o inimigo está tentando roubar, eu também não quero que roube. Eu não quero que roube, o lobo está de longe, e a gente, eu, pastor Mário, pastora Anne, irmão Ricardo, o Paulo, o pastor Severino, nós vamos lá dar cajadada na cabeça, e vamos tentar resgatar essas pessoas em nome de Jesus. Que haja proteção sobre a nossa vida. Crie uma torre, irmão. Vigie a sua casa, vigie a sua família, vigie onde estão os teus filhos. Irmãos, o seu filho pode ter 30 anos de idade, mas está dentro da sua casa, ore por ele. Não só dentro da sua casa, mas está ali sobre os teus cuidados, seus teus auspícios. Querido, vigie. Fala, meu filho, presta atenção, olha essa vida que você está vivendo. Irmão, ministra sobre ele e fala, eu creio que o Senhor vai te libertar, eu creio que o Senhor vai fazer uma obra profunda na tua vida, você ainda vai ser um grande homem de Deus. Eu conheci a história de uma cidade que foi mudada pelo Evangelho, Santarém, não é outro lugar, Santarém. Ok. O que aconteceu em Santarém? Um pastor foi para lá, um homem de Deus foi para lá, e ele encontrava os bêbados vindo. Um dos pastores hoje da igreja, ele vinha agarrado com mulheres prostitutas do lado, e bêbado. Sabe o que o pastor fez? Falou, irmão fulano, você ainda vai ser um grande homem de Deus. Irmão fulano, chamou ele de irmão bêbado, desviado, bêbado. Querido, você ainda vai ser um grande homem de Deus, você vai ser ainda um homem de muita vitória na tua vida. Querido irmão, hoje eu ouvi um testemunho de um irmão aqui, que ouve a escola dominical, que está sempre, aliás, eu gostaria de parabenizar os irmãos que vieram à escola, 29 pessoas, tirando a Gabi e a Natália, que estavam aqui também, mas fizeram discipulado, né? Subiram para o momento de discipulado, 31 pessoas na escola dominical. O pastor Severino não pôde vir, porque ele estava com um problema, né, da febre dele e tal, mas a palavra dele fala para ele, pastor, lá mete o cajado no povo, que o povo ouve o Senhor. Ok, mas irmãos, estava comentando sobre uma pessoa, que não vou falar mal da pessoa, posso falar, da irmã Zélia. E alguém falando para mim assim, olha, eu gosto quando essa irmã ministra. E eu, irmãos, toda vez que a irmã Zélia aqui, ela vem, ela conta um testemunho da escola, ela fala assim para os alunos dela, alunos, irmãos, que não tem esperança nenhuma, e ela fala, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa inteligente, sai dessa vida, Jesus te ama, e ministrando aquilo todo dia, ou uma vez por semana, 2 vezes por semana que seja, na cabeça de uma pessoa que ainda não se converteu. Sabe o que isso acontece? Essa pessoa muda a estima dela, essa pessoa começa a se elevar. Querido, você tem uma boca usada por Deus e não pelo diabo. É para você olhar para essas pessoas e dizer, você ainda vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher do Senhor. Deus tem poder para te resgatar. Deus tem um segredo para contigo. Deus tem um segredo para você. Você pode ficar de pé, por favor?